Bom dia, hoje eu vou falar um pouquinho acerca da ecologia, mudança climática, enfim. Lembro que a primeira vez que eu ouvi falar do termo ecologia como tal, no sentido que tem ainda atualmente, foi faz um pouco mais de 20 anos, pouco antes de eu vir para cá, para o Brasil, no ano 1996. Eu trabalhava como vice-diretor e professor de física e matemática numa faculdade de montanha. E então teve algumas palestras na Universidade de Sede, Universidade de Pinar del Rio, acerca da ecologia. E até hoje eu lembro dessas palestras muito interessantes, muito importantes. E o termo a ideia que mais se gravou na minha mente foi que a ecologia tinha a ver com a exploração e uso dos recursos naturais de uma maneira racional, de modo a pensar que os nossos descendentes, filhos, netos e por aí vai, também pudessem continuar vivendo de maneira tranquila e de maneira totalmente em paz e harmonia com o meio ambiente. De lá para cá já se passaram um pouco mais de 20 anos e a discussão acerca da ecologia, acerca da mudança climática e tal, não diminui, pelo contrário, aumenta, e claro que sempre tem uma tonalidade política, às vezes muito política. Apenas um exemplo. Costumamos criticar muito os Estados Unidos e os países ocidentais, especialmente os Estados Unidos, né? Pela produção de gás carbônico, usinas, etc. E ninguém, ou praticamente ninguém, fala nada acerca de que a China e a Índia são os principais poluidores do mundo. São os que mais queimam, não apenas petróleo, não apenas óleo, eles queimam carvão mineral, que é carvão de pedra, como se diz na minha língua espanhola, que é o que mais polui no mundo. Então, é uma coisa bem política que tem que ser analisada com muito cuidado. Eu quero tratar aqui da realidade ou não das questões que têm a ver com que se realmente a atividade antrópica, que é a atividade do ser humano, realmente é capaz de fazer uma mudança climática radical. Eu, como modesto cientista que sou e me considero até hoje, apesar de não exercer mais a profissão faz já 15 anos, considero que a atividade antrópica não é capaz de fazer alterações globais. Quer dizer, não teria mudança climática substancial devido à atividade do homem. Eu vou tentar explicar isso. Mas antes um pouco acerca de Al Gore e o filme que até ganhou o Oscar, documentário Uma Verdade Inconveniente, no ano 2006. De lá para cá já se passaram 13 anos. E vejam só, os vaticínios, os prognósticos de Al Gore nesse filme eram catastróficos faz 13 anos. De acordo com as coisas que se falavam nesse filme, no momento atual, 13 anos depois, já não devia ter mais calotas polares. A Groenlândia devia ter se derretido totalmente, todo o gelo que tem nela, todas as geleiras e tudo mais. O nível do mar em muitas regiões do mundo devia ter aumentado 6 metros. Milhares de ilhas do Pacífico deveriam ter desaparecido, o arquipélago Tuvalu, e muitos mais deviam ter desaparecido já. E 13 anos depois daqueles prognósticos catastróficos de Al Gore com a sua verdade inconveniente, não se concretizaram. O mundo continua mais ou menos igual. A temperatura está tendendo a aumentar, sim. Mas será que é por causa antrópica? Eu, na minha modesta e científica opinião, a resposta é não. O mundo, a idade do mundo e a história do mundo é medida não já em milhares, nem centenas de milhares de anos, é medida em milhões de anos. Então, os registros atmosféricos e os registros que têm a ver com a temperatura na Terra, pressão, chuvas, terremotos e essas coisas, tem o que? No máximo uns 200, 300 anos. Então, o que está acontecendo agora, localmente, nesse tempo que a gente nos tocou viver, não dá para, a partir daí, extrapolar de que o mundo vai acabar daqui a 10, 20 anos. Veja, Al Gore vaticinou que o mundo praticamente iria acabar submerso na água do mar pelo derretimento das calotas polares. Aconteceu? Não, não aconteceu coisa nenhuma.
Então, por que haverá de acontecer agora? Tem muita política aí, tem muitos grupos políticos que falam porque se aproveitam dessa conjuntura para criticar o capitalismo. Claro, o capitalismo, sempre o capitalismo é o ruim, é o cara mau do filme, certo? Então, é verdade que nos últimos anos a temperatura global média tem aumentado levemente. Agora, se deve isso ao efeito estufa? Se deve isso à atividade antrópica? Eu já disse que acredito que não. Vejam só, mais ou menos faz pouco mais de 500 anos, na Idade Média, anos 1300, 1400, 1500, teve uma mini idade do gelo. A temperatura naquela época diminuiu muito em todo o mundo. Então, só que não existem registros certos, porque a ciência não tinha o desenvolvimento que, aliás, a palavra ciência nem como tal poderia ter sido chamada de ciência naquela época, nos anos 1300 da nossa era. E se disse que, mais ou menos na época da Segunda Guerra Mundial, teve um esfriamento global que foi uma coisa realmente fora do comum. E que agora estaríamos num período de leve aquecimento, e tem alguns especialistas que dizem que por volta do ano 2030, 2040 vai ter também uma mini idade de gelo, um mini esfriamento de toda a Terra. E aí? Uma coisa importante, eu não estou dizendo que não é importante cuidar do mundo, é importante. A poluição tem que ser evitada, é realmente uma desgraça e um asco ver as praias todas cheias de garrafas vazias, sujeira, redes velhas, móveis, pedaços de madeira, canudinho. Isso é um nojo realmente. É um nojo também ver a quantidade de lixo que se despeja nos lugares menos apropriados, se despeja esgotos no mar e tal. Isso deve ser combatido, logicamente. Da mesma forma que as fábricas têm que ter um certo limite, tem que ter limites de emissão de carbono para não contribuir à poluição do meio ambiente. E também é certo que em microlocações, por exemplo, nas grandes cidades, pela acumulação de asfalto, cimento e tal, logicamente ali, até porque se altera o fluxo normal dos elementos atmosféricos, as chuvas podem levar a grandes alagamentos, o calor aumenta. Enfim, vejam, São Paulo, Rio de Janeiro, outras grandes cidades que não têm grandes áreas verdes. Aí realmente é um problema. Agora, globalmente, que as emissões de CO2 levem a aumento dos níveis de gás carbônico, de modo que o efeito estufa justifica o aumento da temperatura média da Terra, eu considero que é um erro. A maior fonte de emissão de CO2 não é a floresta amazônica, não. É o mar, que está cheio de plâncton, ou plâncton, que são aquelas microalgas, aqueles microvegetais que estão flutuando lá, que vivem no mar e que por serem vegetais têm aquela função da clorofila e eles emitem CO2. São a principal fonte de CO2. A humanidade, com toda a sua atividade, eu considero bem profundamente, devido à grandeza, à grande magnitude da Terra como um planeta, uma coisa gigantesca. Se você junta os 7 ou 8 bilhões de pessoas que formam a raça humana, a condição humana num lugar, eles ocupariam um espaço de pouquíssimos quilômetros quadrados. E o que são 10, 12 quilômetros quadrados em comparação com toda a superfície da Terra? Com toda a superfície da Terra, incluindo a parte sólida e a parte líquida. É realmente insignificante. Chegaram a falar de que os peidos, os puns do gado bovino podia também afetar a camada de ozônio. Balela. Sim, o meio ambiente tem que ser cuidado. Tem que se evitar poluir demais. Tem que se evitar a poluição o máximo possível. Tem que se evitar o máximo possível as queimadas nas florestas, despejar lixo de maneira indiscriminada. Tudo isso tem que ser feito. Agora, que a atividade antrópica vai afetar substancialmente o clima da Terra, eu acredito bem no interior da minha inteligência e da minha mente, acredito que isso é mentira. Isso é tudo por enquanto.
Eu sou José Rodrigues. Bom dia.